Hoje eu trago para vocês uma história fascinante sobre como o vento pode ser muito mais do que apenas uma brisa. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa de mistério e de sobrenatural que envolve uma antiga lenda familiar, vozes chamativas e uma figura enigmática. Vamos juntos explorar o que o vento realmente traz. Um senhor começou sua narrativa falando sobre as tempestades que frequentemente atingiam sua vila. Nossos verões, dizia ele, eram quentes, mas as tempestades eram ferozes. O céu escurecia rapidamente e o vento começava a soprar com uma força que parecia querer arrancar tudo do chão. Ele descreveu como as famílias se reuniam em torno de lareiras enquanto o som da chuva batia nas janelas e o vento uivava do lado de fora. Era em meio a esse cenário que minha avó costumava contar histórias sobre o vento, dizia ele. Para ela, o vento não era apenas um mar em movimento. Ele era portador de mensagens, um meio de comunicação entre esse mundo e o outro mundo. As crianças, fascinadas, escutavam com atenção, mas também com um misto de medo. Ela sempre dizia que o vento poderia trazer vozes, avisos e até mesmo, em alguns casos, pedidos de socorro. Certa noite, uma tempestade particularmente intensa atingiu a minha vila. E o senhor recorda como a casa tremeu e as luzes piscaram. Foi nesse cenário aterrorizante que minha avó ouviu algo diferente. Entre os uivos do vento, uma voz chamou seu nome, clara e distinta, como se estivesse bem ao lado dela. Curiosa e um pouco assustada, minha avó levantou-se e olhou pela janela. A escuridão era profunda, mas ela tinha certeza de que tinha escutado algo. O chamado parecia vir do lado de fora e ela não conseguia resistir à sua curiosidade. Depois de se certificar de que a família estava bem, ela saiu porta fora, tentando descobrir o que estava acontecendo. Lembro de como ela hesitou por um momento, mas o impulso foi mais forte. Algo dentro dela a chamava para fora. Enquanto caminhava, minha avó sentiu o vento forte no seu rosto e as gotas de chuva pareciam picá-la como se fossem agulhas. Ela se lembrou das suas histórias sobre o vento e a possibilidade de ouvir vozes. Mas o chamado era irresistível e ela tinha que seguir. Era como se o vento estivesse guiando seus passos, levando-a em direção a um lago distante da cidade. Ao se aproximar do lago, ela notou que a tempestade parecia menos intensa. Era como se houvesse um espaço de calma, um pequeno refúgio no meio da tempestade. Aquele lago refletia a luz da lua, criando uma atmosfera mágica, mas ao mesmo tempo bastante assustadora. Então, ela viu uma figura envolta em uma neblina espessa, que parecia flutuar sobre a água. Era a imagem de uma mulher, ou pelo menos era o que parecia ser. Seus cabelos longos dançavam com o vento e sua presença tinha um ar etéreo, quase como se não fosse do nosso mundo. Minha avó, intrigada e apavorada ao mesmo tempo, decidiu se aproximar da figura.
Ela sentiu que havia algo familiar naquele rosto, mas não conseguia identificar de quem era. O chamado, que antes parecia ser uma voz clara, agora se transformara em um murmúrio completamente incompreensível. Quando estava prestes a tocar naquela figura, ela desapareceu diante dos olhos da minha avó. Foi um momento de pura incredulidade, uma fração de segundo, e a mulher se esvaiu como fumaça, deixando apenas o som do vento. Assustada, minha avó deu um passo para trás e o coração acelerou. Ela correu de volta para casa, sentindo que o vento atrás dela chegava cada vez mais perto, como se estivesse tentando agarrá-la. Ao chegar em casa, minha avó trancou a porta e se encostou contra ela ofegante. O que ela viu naquela noite a assombrou, mas o que mais a incomodou foi o fato de que ninguém poderia acreditar na sua história. Ela decidiu não contar a ninguém o que tinha acontecido. As semanas se passaram, mas a experiência não a deixou. Ela se lembrava daquela voz, daquela figura. Algo dentro dela havia mudado. Mas o que era? Era um aviso, um sinal, ou apenas fruto da sua imaginação em meio àquela tempestade? Minha avó nunca mais falou sobre essa experiência, mas pequenos detalhes começaram a mudar em sua vida. Ela parecia mais introspectiva, mais conectada com o que estava ao seu redor. E em dias de tempestade, frequentemente ela olhava pela janela com uma expressão distante. O senhor que narra essa história se lembrou do dia em que, mais velho, perguntou à sua avó sobre o que aconteceu realmente naquela noite. Ela apenas sorriu e disse: o vento traz vozes, mas nem todas as vozes devem ser ouvidas. Essa resposta ficou gravada na sua memória. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta para mistérios que não conseguimos entender. Muitos anos depois, durante uma tempestade semelhante, aquele senhor decidiu ir até o lago, impulsionado por uma curiosidade que nunca tinha o abandonado desde as histórias da sua avó. Ele queria entender o que sua avó havia dito, o que fazia sentido, se realmente havia algo a mais no vento. Ele dizia: eu precisava descobrir. Quando chegou ao lago, o cenário era familiar, mas diferente. O vento soprava com força e a água estava agitada. Mas, por um breve momento, tudo ficou em silêncio. Assim como sua avó, ele estava ouvindo um chamado. Não era uma voz clara, mas um sussurro que parecia envolver. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. Aquela sensação de déjà vu havia o envolvido, e ele percebeu que, assim como sua avó, ele estava em um lugar onde o real e o sobrenatural se encontram. O vento realmente traz vozes, e algumas delas podem ser apenas advertências. A história da sua avó ensinou que às vezes é melhor não seguir certos chamados. O desconhecido parece ser intrigante, mas também pode ser muito perigoso. Em dias de tempestade, quando o vento estiver soprando muito forte, tenha cuidado. Muito cuidado.